Texto recebe ao vivo o senador Carlos Viana, que está lá ao vivo com a repórter Camila Xavier, lá no Senado Federal. Muito bem-vindo, senador. Obrigada mais uma vez pela gentileza de entrar conosco ao vivo aqui no Contexto Metrópolis. Camila, muito bem-vinda, bom dia. Eu já queria que você iniciasse a entrevista, né? Muita coisa para falarmos hoje. O senador já concedeu uma entrevista coletiva, mas é importante a gente debater tudo que vem acontecendo da CPMI, do INSS, até mesmo esses casos aí, até a última decisão aí que foi proferida pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. Então, eu já queria passar a bola para você, Camila. Muito obrigada, Neila. Bom dia, senador. Bom dia, Camila, a todos. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Contexto. Pois é, Neila, o senador acabou de dar uma coletiva de imprensa, fez um balanço, né, sobre os trabalhos. E aí eu queria começar, então, senador, falando sobre os próximos passos. O senhor disse que já pediu uma audiência com o ministro André Mendonça para apresentar o relatório. Eu queria saber se o senhor também pediu audiência, deve pedir com outros ministros do Supremo Tribunal Federal e também com as outras instituições, né? Polícia Federal, PGR. Então, fazer um balanço desses próximos passos. Bem, Camila, a investigação, ela não pode e não vai parar. O fato que a CPMI não ter conseguido aprovar um relatório não vai eximir as pessoas que estão indiciadas, porque todas as informações que nós temos no relatório feito pelo deputado Alfredo Gaspar também estão em paralelo com a Polícia Federal. Então, lá na polícia devem ter o quê? 14 a 15 inquéritos, todos eles envolvendo essa roubalheira, esse assalto à Previdência brasileira. Nós fizemos um trabalho muito claro, inclusive à frente das investigações, e esse material, ele tem valor como prova. Nós vamos encaminhar já na próxima semana, essa é uma semana esvaziada em Brasília, mas na próxima semana, uma cópia ao ministro André Mendonça. Vamos encaminhar, eu quero entregar pessoalmente ao ministro, quero entregar ao ministro Fux, que foram os 2 votos favoráveis à continuação da CPMI. Vamos encaminhar uma cópia à Procuradoria da República e à própria Polícia Federal, porque nós não podemos deixar um escândalo desse tamanho sem a punição das pessoas. É o que os aposentados querem e nós vamos lutar por isso até o final. E o senhor falou sobre essa questão, né? A CPMI acabou sem um relatório aprovado, houve bastante resistência por parte da base do governo em relação ao relatório do relator, né, o Alfredo Gaspar. O senhor acha que haveria espaço para fazer um acordo? O senhor acredita que haveria, de alguma maneira, a forma de o senhor costurar um acordo para se aprovar um relatório? Olha, Camila, desde o início, eu busquei consenso, não acordos, consenso. A investigação precisava continuar. Então, foi uma luta conseguir fazer com que a CPMI chegasse a 7 meses. Qual era a minha função? Fazer com que as sessões acontecessem e que toda a parte de trâmite de documentos ela pudesse ser votada. Conseguimos avançar até, vamos dizer, 80% de tudo. Enquanto houve consenso na questão das quadrilhas que tomaram conta, dos servidores públicos corrompidos, nós avançamos e avançamos muito. O grande problema nosso foi nos indiciamentos. Por exemplo, o filho do presidente, Fábio Luiz da Silva, quando eu falo que eu não posso dizer se ele é culpado ou inocente, não é porque eu estou isentando ele, não. É porque a base do governo não nos deixou quebrar o sigilo para que a gente pudesse ter provas. A questão da Roberta Lux, que é uma lobista, que está lá pela Polícia Federal, inclusive com tornozeleira. A base do governo não nos deixou quebrar. Juntou ali o PT com o Centrão, porque há vários nomes envolvidos de parlamentares, ex-parlamentares, lobistas ligados a partidos do Centrão, pessoas que perderam o poder, não queriam ser indiciadas, que se juntaram ali para abafar a CPMI. Agora, a população viu o que aconteceu. E as consequências estão sendo muito grandes. Eu e o relator estamos sendo atacados não só politicamente, como pessoalmente também. Eu falo para você que eu conheço esse filme. Eu estou preparado para qualquer coisa. Ano eleitoral, busca e apreensão, Polícia Federal, eles vão usar a máquina de todas as maneiras para poder tentar dizer que não havia credibilidade naquela presidência. Mas é o povo que é dono do relatório, sabe o que aconteceu. E hoje eu vejo, por exemplo, pelas redes sociais, levanta uma questão, aparecem no meu perfil 600 robôs, perfis de tudo quanto é lugar do Brasil, atacando com a mesma questão, quer dizer, algo orquestrado
para poder atingir a honra da gente. Agora, é assim mesmo. Quem enfrentou uma investigação como essa contra o PT no passado foi atacado. No presente foi atacado do mesmo jeito. Agora, eu falo que no futuro o povo vai saber com muita clareza quem blindou os ladrões da Previdência. Eu volto aqui com o estúdio. Neila, Felipe, se quiserem também fazer perguntas aqui para o senador, nós estamos à disposição por aqui. Pois não. Senador, nós aqui do Contexto sempre fomos muito favoráveis à CPMI do INSS e à instituição CPI. A gente sempre diz que é uma instituição da minoria, que ela sim deveria ter continuado, que o Supremo Tribunal Federal fez ingerência e interferências durante toda a CPMI. Agora, o ministro Flávio Dino deu essa determinação aí contrária ao senhor na semana passada, no que diz respeito a essa questão envolvendo a Igreja Lagoinha, os repasses de emendas à Igreja Lagoinha, mas o Supremo Tribunal Federal não funciona do nada, né? O ministro, ele foi incitado por parlamentares da base do governo questionando esse assunto, questionando esses repasses. Então, eu te pergunto, porque o questionamento deles é o seguinte: por que o ministro-presidente da CPMI, Carlos Viana, acabou vetando todas as investigações ou possibilidades de quebra de sigilo ou de investigação do Clava Forte Bank, ou do André Valadão, ou da Igreja Lagoinha? Porque tudo isso foi vetado na CPMI do INSS. Olha, Neila, essa é uma pergunta muito boa e que eu respondo com muita tranquilidade. Vou pegar aqui uma fala do ministro Gilmar Mendes, que foi o meu posicionamento lá no reinício dos trabalhos. Fato determinado. Nós, da CPMI do INSS, não tínhamos atribuição de investigar o Banco Master no setor financeiro. Clava Forte Bank é problema de uma CPMI do Master, uma investigação sobre o mercado financeiro, o Banco Central. Com relação a um membro da Igreja Lagoinha, que é um pastor de uma igreja que tem 60 anos e que tem lá um CNPJ separado e que precisa ser investigado. Nós fizemos a convocação dele, ele não compareceu porque tinha um habeas corpus dado, inclusive, a outra CPMI. Segundo, nós pedimos o compartilhamento do sigilo bancário dele logo depois que o ministro Flávio Dino nos proibiu de fazer votação em bloco. Então, isso tudo seria colocado à disposição dos parlamentares, porque se Zetel cometeu algum erro sendo pastor da Lagoinha, ele tem que ser investigado e tem que ir para a cadeia se ele fez alguma coisa errada. Agora, em momento algum se blindou qualquer coisa em relação à igreja. A matriz da Lagoinha, que é uma igreja que tem mais de 600 unidades, ela nunca teve qualquer ligação com esse tipo de escândalo. É um CNPJ específico. E é bom colocar aqui, 6 igrejas apareceram, eu tenho falado isso desde o início. 6 igrejas e vocês no Metrópolis acompanharam, têm feito um trabalho espetacular. 3 tiveram um sigilo quebrado, inclusive uma aqui de Brasília, que depois desapareceu, dinheiro mandado para banco, para lá e para cá, sigilo quebrado nosso. Outras 3 tiveram pessoas que fizeram doações para as igrejas, foram sigilos quebrados, todos eles, à disposição dos parlamentares, mas ninguém falou absolutamente nada. A questão está em cima dessa igreja específica e do meu relacionamento com ela, que já, olha, eu estou entre os evangélicos desde 95. E eu digo para vocês, fiz com muita tranquilidade, apoiei um trabalho assistencial que tem mais de 60 anos também junto com a igreja, movimenta quase 10 milhões de reais para milhares de pessoas. Cumprir a regra. O problema é o ano político. Porque todas as vezes que o PT quer alguma coisa e não consegue, não vence no argumento, tenta desqualificar provas, ele parte para o ataque pessoal. A decisão do ministro Dino sobre essa questão do eximento foi corretíssima. Primeiro, ele me deu 2 vitórias, eu coloquei isso na coletiva. Ele reconheceu que nunca houve emendas PIX. Infelizmente, uma informação divulgada por uma coluna do Metrópolis, que já foi corrigida, com muita responsabilidade pelo jornalista, nunca foi enviado qualquer emenda PIX para a fundação ou para qualquer igreja. Segundo, a questão de eu ter blindado, o ministro tirou isso porque lá estavam todos os requerimentos em relação a isso. Agora, ele agiu certo porque ele é juiz, ele precisa instruir um processo.
separou da ação que investiga as emendas PIX, porque eu volto a dizer, nunca enviei emenda PIX para a igreja, muito menos para a fundação, e criou um processo novo que vai ser definido quem é o relator, se é ele ou se é outro. E tomou a decisão correta em pedir às prefeituras o seguinte: o dinheiro foi bem usado, foi fiscalizado, aí a gente vai ter noção do quanto essa denúncia ela é infundada. Porque se há justiça no Brasil, as prefeituras vão responder com clareza: eu não tive qualquer ingerência sobre o dinheiro, como não tenho quando mando para as APAES, quando mando para a Sociedade São Vicente de Paulo, para Santas Casas, quando mando para todo tipo de assistência. Eu até citei um exemplo. Eu mandei recurso para uma associação ligada à Assembleia de Deus em Contagem, a prefeita do PT. A prefeita foi lá entregar o dinheiro, a emenda, e me elogiou. Tem vídeo dela dando os parabéns pelo meu trabalho. Por que isso não foi colocado? Então, ano eleitoral é um ano muito difícil em relação a isso. Agora, vamos responder com tranquilidade e, se justiça existe, vai se constatar e vai ser muito claro que eu não tive qualquer responsabilidade ou erro em nada. Senador, eu queria, o senhor, aproveitando que o senhor falou sobre a atuação do ministro Flávio Dino, ele também vem sendo bastante atuante, não só nesse caso, né, relativo ao senhor, mas de emendas de uma forma geral, exigindo mais mecanismos de transparência, rastreabilidade. Aqui no Congresso, alguns parlamentares não concordam com essa atuação, veem que isso é uma tentativa de enfraquecer o poder do Congresso de alguma maneira, mas outros parlamentares, por parte do governo também, se acredita que isso é legítimo, né, para dar mais transparência ao orçamento. Como que o senhor se posiciona nesse caso em relação às emendas? Olha, é preciso que elas tenham uma rastreabilidade muito transparente. Eu não sou contra. É dinheiro público. Se você pegar as minhas emendas, por exemplo, eu já atendi 600 municípios dos 853 de Minas Gerais. Para cada um eu mando uma pequena parcela. Assistência, asfalto, essa coisa toda que os prefeitos vêm aqui pedir. 853 municípios, eu já atendi 600. Então, é preciso que a gente fiscalize mesmo, que haja toda uma série de correções se existem erros. O que não pode é o parlamentar que manda o dinheiro e lá uma prefeitura tem um ato administrativo errado, culpar quem mandou o dinheiro. Esse tipo de coisa não pode acontecer, como tem sido tentado muitas vezes. Mas a primeira denúncia contra mim, por exemplo, foi na ação do ministro Dino, que investiga as emendas PIX. Está certo, corretíssimo investigar. Ele mesmo viu que não tinha emenda PIX, tirou e abriu um novo processo. Agora está fazendo o caminho certo. Primeiro tem que se perguntar às prefeituras o seguinte: como o dinheiro foi usado? Chegou? Foi gasto? E eu posso dizer para você que no caso da fundação que eu apoiei e vou apoiar, que é um trabalho muito sério, todas as contas estão publicadas na internet. Lá tem todo o trabalho, milhares de pessoas ao longo dos anos, um trabalho maravilhoso que é feito. As igrejas têm uma dívida muito grande, o Estado deve às igrejas, porque essas pessoas não são atingidas pela assistência social normal. E os prefeitos todos vêm aqui pedir. Prefeito do PT, ora, tem que investigar. Lá na ponta o dinheiro chegou, foi bem usado? Então, meu amigo, a gente tem que ter essa transparência. Eu sou totalmente a favor. Certo, eu vou voltar novamente com o estúdio, Felipe, Neila. Antes de eu passar a bola para o Felipe, eu só queria completar a última pergunta. Senador, o dinheiro ele foi repassado à prefeitura, mas já com o intuito de atingir esse projeto específico da igreja, certo? Certo, de beneficiar exatamente. Esse projeto. Só tem uma coisa, Neila. A prefeitura não é obrigada a repassar. Tanto não é que houve uma emenda minha que a prefeitura de Belo Horizonte usou para fazer uma quadra. Tem uma emenda que foi colocada lá erroneamente como para que inicialmente ela iria ter medo para a fundação. Mas quando chegou na prefeitura, o prefeito usou para fazer uma quadra numa vila chamada Vila do Papagaio, que está lá, inclusive consta no relatório da CGU. O fato de eu indicar não tira do prefeito a liberdade de encaminhar ao Fundo Municipal de Assistência, que é um grupo eleito, tem um grupo eleito. Esse grupo é que determina, vai ser usado ou não vai ser usado. Aí passa a fiscalização para a prefeitura. Entendido. Agora sim, eu passo a bola para o Felipe. Felipe, sua pergunta, por favor, para o senador. Senador, eu sempre fui defensor, né, da emenda parlamentar no sentido abstrato, né, porque é uma forma do poder
Legislativo participar de política pública junto com o Poder Executivo e também participar do orçamento, né? Agora, não dá para a gente também olhar o que acontece com as emendas parlamentares e vimos o absurdo, né, que acontece com ela. Por que, ao invés de deixar esse processo na mão do Flávio Dino, do STF, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados não discute uma melhor transparência, né, um melhor processo para a emenda parlamentar em geral, né? Até porque a gente sabe, né, que o parlamentar que está perto da origem sabe que um determinado posto de saúde precisa de ambulância, pode pedir para o Ministério da Saúde mandar para o emenda parlamentar para comprar ambulância. Aí agora, pelo que você me falou, o prefeito tem gerência sobre o dinheiro. Você não consegue alocar o dinheiro em projetos específicos em determinadas situações, não é? Olha, sim. É o seguinte, cada emenda tem lá um empenho e uma função diferente. Por exemplo, quando você manda uma empenha para asfalto, o prefeito tem que usar para asfalto. Quando você manda uma emenda para saúde, ele tem que obrigatoriamente aplicar. Mas as de assistência social, Felipe, elas no passado elas foram emendas tão mal usadas que se criou uma regra. Há uma legislação que diz o seguinte: todos os municípios têm que ter um conselho municipal de assistência. É esse conselho que cadastra e fiscaliza a utilização juntamente com o Ministério Público e o dinheiro vai para um fundo. E nesse fundo ele é decidido em relação a para onde vai. Agora, emenda, eu concordo com você o seguinte: muitas vezes se entende que essa emenda vai ser usada de uma maneira, emenda vai para o município. De toda maneira, tem que ser aplicado ali ou no estado ou na cidade. O parlamentar, ele faz o encaminhamento de acordo com as necessidades de cada um. Não é um processo ruim, é um processo que, como disse a Camila, precisa ser fiscalizado. Porque uma coisa é indicar o dinheiro e lá na ponta sumir. Por exemplo, a pessoa encaminhar para uma determinada cidade 100 milhões, 90 milhões de reais. Olha, é claro que tem que ter uma justificativa muito interessante para que emendas estejam para ali. Agora, quando você manda, como eu, 250 mil para um município, 300 mil para o outro, você manda 1 milhão para uma cidade que tem uma população maior, manda 10 milhões para uma Belo Horizonte, manda 1,5 milhão para uma Santa Casa, tudo isso tem uma justificativa. As emendas são boas. O problema é a má utilização delas. Nesse caso de assistência, Felipe, existe uma regra própria exatamente para dar mais transparência a essa questão. E o Senado, eu tenho conversado aqui muito com a advocacia, a denúncia contra mim, feita pelo PT e pelo PSOL, foi na ação do ministro Dino que investiga as emendas PIX. Como ficou comprovado que eu não cumpri, que eu não fiz isso, eu nunca mandei, as minhas emendas foram fundo a fundo. O que ele fez? Tirou da investigação e abriu um fato determinado. Esse fato vai ser investigado com novos documentos e estou muito tranquilo em responder. Mas a investigação sobre destinação de emendas, o país tem o direito de saber, gente. E, senador, vou aproveitar aqui e continuar puxando, Neila, Felipe. O senhor falou, a gente está discutindo essa questão, né, de uma possível atuação do Senado para melhorar a transparência, a fiscalização das emendas PIX. Agora, eu queria voltar para o tema das CPIs e das CPMIs. O senhor falou, ao longo do tempo, reclamou bastante dessas interferências do Supremo Tribunal Federal, testemunhas, outros também convocados que foram liberados de comparecer aqui, sigilos também que foram, quebras de sigilo que foram anuladas. O senhor pretende atuar de alguma maneira para melhorar a lei das CPIs, para tentar garantir mais autonomia para essas investigações levadas pelo Congresso? Essa é uma pergunta excelente, porque o que aconteceu com a CPMI do INSS desencoraja, por exemplo, e deixa muito pessimismo em relação à CPI do Master, que deveria ser feita. Nós deveríamos trazer uma CPI do Master aqui para o Congresso e investigar todos, Zetel, Vorcaro, todo mundo numa CPMI específica para que tudo isso ficasse muito claro. O problema é que há uma omissão do presidente do Senado, na minha opinião. Nós estamos perdendo prerrogativas e as CPMIs vão se tornar apenas palco de audiência pública. Se nós não mudarmos a legislação em, por exemplo, obrigar investigados a comparecer dentro da atribuição que nós temos como parlamentares, os CPMIs é melhor nem ter. Porque se você tem CPMIs que você convoca 10 pessoas que estão no núcleo principal que roubaram os aposentados, ganham habeas corpus para não comparecer, então qual é o sentido, né, dessa investigação? Acaba não avançando.
como deveriam. É preciso rediscutir aqui, Felipe, Nélia, essa questão dos poderes. Nós precisamos reorganizar a República. Hoje há uma concentração de poder monocrático no Supremo Tribunal Federal, que eu sou crítico. Eu não sou contra o Supremo, nada disso. Agora, essa concentração de poder de um ministro dar uma decisão, parar o trabalho de uma comissão, parar 513 deputados, 81 senadores, não pode acontecer. Nós precisamos rever isso. Nós precisamos começar a dar um reclame. E quem tem que fazer isso é o presidente da casa e, naturalmente, os parlamentares. Não é apenas um, como eu, que teve a coragem de enfrentar esse sistema e de mostrar ao país que quem quer investigar em nosso país hoje enfrenta muita dificuldade. E aproveitando que o senhor fez essa crítica ao presidente Davi Alcolumbre, depois dessa disputa que aconteceu, né, entre a CPMI para prorrogar o prazo de trabalho, Sim. O presidente acabou se negando a ler o requerimento, o senhor chegou a conversar com ele, o senhor o procurou, ficou um tipo de mal-estar nessa relação? Ainda não tive a condição de conversar com ele, tá certo? E eu queria te pedir um minutinho, se o pessoal puder me dar um tempinho aqui, só para eu resolver uma questão particular e voltar para a entrevista, se for o caso, viu? Você me dá esse tempo? Claro. Se o senhor puder só falar um ponto, porque eu não queria deixar passar isso, se não der para o senhor voltar, porque o senhor chegou a ser convidado eu só preciso resolver uma questão que eu mesmo tenho que resolver. Tá bom, então, tá bom. Porque eu só queria falar sobre a questão da ida do senhor para o PSD, Sim. Se isso está confirmado, se o senhor vai anunciar essa ida para o partido. Com muita satisfação, recebi um convite do governador Matheus Simões, também do presidente Kassab. Aceitei o convite e amanhã, se Deus quiser, vamos fazer a filiação oficial. Para concorrer ao Senado. Exatamente. Perfeito. A gente continua, obrigado. Então. Obrigada, senador. Essa ia ser a minha próxima pergunta. Se ele iria para o PSD, se ele iria para o PL. PL que está querendo puxar todo mundo, Felipe. Tinha até matéria no Portal Metrópolis. Se acharem em produção, coloca essa matéria aqui para mim. Valdemar Costa Neto que está querendo puxar todo mundo que está grande aí para o PL e tinha esse interesse também em puxar o Carlos Viana para o Partido Liberal, o partido do Jair Bolsonaro. E o PSD, bom, ele está dizendo aí, né, que ia puxar, que vai sim bater o martelo com o PSD para concorrer para o estado de Minas. Carlos Viana, que lidera a corrida eleitoral para o estado de Minas Gerais, tem 2 vagas para Minas Gerais, para o Senado, nesta eleição, né, nessa disputa agora de 2026 para 2027, e ele que está liderando, está empatadinho ali, mas lidera a corrida eleitoral do Senado para 2027. Então, ele está muito bem nas pesquisas eleitorais, e a direita, que não é boba nem nada, né, a direita que eu digo PL, Valdemar Costa Neto, está aí, ó, de olho. O PL tenta atrair Carlos Viana para disputar o governo de Minas Gerais. Tem que correr. A janela partidária acaba agora, né? Tem alguns dias aí, se eu não me engano, até sábado. Se eu não me engano, me corrijam também, até sábado para correr com isso. O PL tenta atrair o Carlos Viana. Se ele voltar a falar conosco, a gente também faz essa pergunta. Se fica no PSD, se o PL também pode ser um atrativo. Esse é o momento dos partidos fazerem aí os seus convites, né? De mostrar o que tem de melhor para os seus candidatos. O PL conseguiu atrair o relator da CPMI do INSS, conseguiu levá-lo, então, para o palanque do PL em Minas Gerais e tentou o presidente da CPMI, que, pelo visto, vai ficar ele que está no Podemos, tá, gente? A gente vai ver a confirmação. Ele confirmou para Camila... Mas ele confirmou que vai para o PSD? Ótimo, já confirmou para Camila que vai para o PSD. E é o que a gente vai perguntar para ele já. Se tem PL, se tem PSD na jogada, porque hoje ele está no Podemos. A gente vê para que partido ele vai, porque agora é o momento dos partidos jogarem alto para tentar convencer os candidatos a virem para os seus pleitos. É o momento das nominatas e quem jogar mais alto é quem ganha nos seus estados. E hoje Carlos Viana ganha no estado de Minas Gerais. Temos 2 vagas, ele certamente vai conseguir fazer a sua vaga, vai conseguir voltar para o Senado Federal no ano que vem. E os partidos claramente estão de olho nisso. Eu acho que o senador está me ouvindo. E aí eu já queria perguntar, senador, PL e PSD de olho no senhor. Como eu disse, o senhor está vencedor nas pesquisas eleitorais, nome muito forte no estado de Minas Gerais. Certamente volta aí para o Senado no ano que vem. PL de olho nessa força lá no estado de Minas. Valdemar Costa Neto procurou o senhor? Já teve convite?
Olha, Onélia, eu conversei com o Valdemar, que é um amigo. Eu disputei o governo de Minas pelo PL. Valdemar cumpriu comigo ponto a ponto de tudo aquilo que havia combinado. Então, eu tenho com ele uma relação muito de respeito partidário. Tanto ele quanto o líder Sóstenes conversaram bastante comigo sobre essa possibilidade de candidatura ao governo de Minas Gerais. Mas cada estado tem uma peculiaridade, porque tem as suas lideranças locais. Não é? E lá há um candidato ao Senado, que é um deputado federal, presidente do partido, que naturalmente tem, né, a preponderância em relação aos outros. Hoje o PL de Minas Gerais passa pela decisão do deputado Nicolas, que é a grande liderança, e eu deixei muito claro que eu não tenho expectativa de disputar governo. A minha ideia é disputar a reeleição ao Senado. A população de Minas Gerais me vê como senador, reconhece o trabalho que eu fiz nesses últimos 7 anos, quase 8, pelo Estado. A gente só não avançou mais porque não tivemos muita interlocução com o governo, que agora eu espero corrigir. Então, ontem tivemos uma reunião muito clara com eu, na semana passada, encontrei com o governador Matheus Simões, esteve aqui em Brasília. Nós mostramos os pontos principais, estamos no mesmo campo, não estamos no lado de qualquer tipo de ponta, né? Nem de esquerda, nem de direita, vamos dizer assim, e nós queremos um centro. E eu conversei com ele bastante sobre a minha possibilidade de ajudar, e o Kassab, ontem à tarde, nós conversamos bastante sobre isso, e ficou decidido que o PSD terá uma candidatura ao Senado, juntamente com o governador. Eu recebi o convite, estou muito feliz, a bancada do PSD, inclusive, já se manifestou toda favorável, porque você tem que ir para um partido que te recebam bem. Eu fui muito bem recebido, a bancada já se manifestou toda ela em apoio. Agora, amanhã, às 19 horas, se Deus permitir, estivermos bem, vamos lá assinar, fazer um grande evento político em Minas Gerais. Tela, então, vai para o PSD. Exatamente. Neila, e eu queria aproveitar, então, e perguntar para o senhor, a gente está falando sobre questão de eleição, tudo mais, a gente já está nesse ano, né? Imagino que a equipe do senhor também vem monitorando os números, fazendo pesquisas internas. Eu queria entender como o senhor acha que a CPMI do INSS, essa visibilidade que o senhor teve durante esses meses, acabam impactando nesse processo eleitoral, na imagem do senhor também, nessa candidatura para o Senado? Olha, foi fundamental para que as pessoas conhecessem quem é o senador Carlos Viana, não o jornalista Carlos Viana. Porque eu, 23 anos, fui jornalista e vim para a política, mas ainda era muito visto como um jornalista na política. A CPMI me permitiu mostrar ao povo de Minas Gerais e ao Brasil que eu deixei uma instância e estou indo para outra, dentro de um trabalho que me exigiu muito, mas principalmente me exigiu maturidade, diálogo, me exigiu estratégia, planejamento, metas, e nós conseguimos fazer uma CPMI que eu considero uma das mais transparentes e com melhores resultados na história do país. Então, hoje, a população está muito mobilizada. Tanto nós temos, Neila e Felipe, já em Minas Gerais, por exemplo, quase 20% da população não quis votar. Isso é muito ruim. Isso é péssimo para a democracia. Mas os demais, já vocês colocaram, eu estava escutando uma análise muito bem feita de vocês, está muito polarizado. Nós temos uma direita e temos uma esquerda que prestam atenção no que está acontecendo no país. Essa CPMI do INSS, o governo do PT tentou de todas as maneiras, desde o início, enterrar essa CPMI com uma presidência que fosse amiga, um relator que fosse cooptado. Não conseguiram, tentaram desqualificar a CPMI. Não vai dar em nada, não vai dar em nada. E houve um desgaste muito grande, porque os aposentados brasileiros perceberam isso. Olha, por que não querem investigar quem rouba aposentado? Por que, infelizmente, de governo a governo, ninguém fez absolutamente nada? Isso ficou muito claro na CPMI e se tentou lutar. É tanto que cada lado tinha uma narrativa, né? O governo tal é culpado, o governo tal é culpado. Isso é do parlamento, mas o que nós conseguimos foi um equilíbrio. Olha, nós temos uma investigação, um relatório feito, e isso ficou claro para a população. O Senado é um cargo de muita representatividade do que as pessoas pensam. E agora, principalmente, com essa questão do STF, esses escândalos, essas denúncias contra ministros que estariam fazendo advocacia administrativa, com negócios usando a toga,
isso vai ter um peso muito grande junto à população de quem tem coragem de discutir isso. Porque a gente precisa ter a coragem de entender o que aconteceu e se posicionar. Até para dizer depois, olha, não houve nenhuma culpa de determinado ministro do Supremo. Isso daí, infelizmente, não se confirmou. Agora, o que se faz hoje, que é tentar impedir a investigação de todas as maneiras, reduzindo quebra de sigilo, já se preparando a anulação de provas, como foi a Lava Jato. Olha, o eleitor brasileiro está cansado desse tipo de situação e na urna eu tenho para mim que isso vai explodir. Não é nem aparecer, não. Vai haver uma explosão de votos contrários a esse tipo de situação em outubro. E eu vou pedir só também um minutinho para o estúdio para emendar numa questão. O senhor falou de, então, as pessoas conhecerem o senhor mais como o senador Carlos Viana do que como jornalista. O senhor acha que esse espaço, também essa atuação, ajudou a consolidar a posição do senhor de oposição ao governo atual? Olha, mostrou que eu sou um parlamentar que não tende nem para a esquerda nem para a direita. A minha função era investigar todos. Eu coloquei todos à mesa, todos, inclusive pessoas ligadas à minha igreja. Coloquei à mesa. Eu não permiti que a gente saísse de determinado fato determinado. Mas a investigação, ela se abriu para todo lado. Tanto tem parlamentares da direita envolvidos, parlamentares da esquerda envolvidos, pessoas importantes. Essa CPMI, ela criou muitos inimigos, porque ela não protegeu ninguém. Nós quebramos sigilo. Quando quebramos mais de 1.000 pessoas, isso é um absurdo. Não é. Nós estamos falando em 6,5 bilhões de reais roubados dos aposentados. Olha, com toda sinceridade, isso, se precisasse quebrar, nós quebraríamos mais ainda. Nós não tivemos tempo de poder avançar. O que a gente percebeu? Os aposentados são vítimas dos bancos. Os bancos fazem o que querem com o aposentado. Os aposentados foram vítimas dessas quadrilhas, de sindicatos. Olha, virou uma bagunça. Agora, depois da CPMI, as auditorias estão sendo feitas. O governo está preocupado em devolver o dinheiro, porque sabe do desgaste que foi tudo isso. Está na hora, gente, do país tomar responsabilidade com essas coisas. Então, eu, como parlamentar, deixei claro o seguinte: eu estou seguindo o regimento. Nos momentos mais polêmicos, em que eu quase fui agredido, fui xingado com palavras de baixo escalão, o que for, né? Eu sinceramente, acho que a gente deu um exemplo muito grande ao país. Volto aí novamente para o estúdio, se ainda tiverem mais alguma pergunta para o senador. Felipe, tem alguma pergunta para o senador? Sim, senador, você colocou aqui que está indo para o PSD disputar a reeleição para o Senado Federal. Mas é bom lembrar que nós temos uma eleição polarizada, né? E além de você defender a candidatura do Matheus Simões ao governo, vai ter que defender também a presidência do Caiado, que foi indicado pelo seu partido. Uma eleição polarizada, dentre o PL e o PT, com apoio, é muito mais fácil do que apoiar um candidato de terceira via. Então, eu queria saber a sua opinião sobre a escolha do PSD em definir o Caiado como candidato a presidente, e se você não vê isso um dificultador para disputar a reeleição ao Senado Federal. Olha, essa é uma ótima pergunta, Felipe. Primeiro, eu já estive no PSD, de onde eu nem deveria ter saído no passado, né? Mas é uma experiência que hoje eu não repetiria. O Kassab tem uma habilidade política muito grande. É uma pessoa que conhece como ninguém os meandros no Brasil hoje das candidaturas e dos nomes. Nós temos a eleição, apesar de um apoio a presidente, mas nós temos a eleição em 3 níveis. Hoje, nós temos governo, nós temos deputados federais e deputados estaduais. Esses grupos, eles vão se juntar em busca de ir, vamos dizer assim, vencendo cada etapa. Primeiro, a preocupação com as chapas em fazer os deputados estaduais para fortalecer as prefeituras. Segundo, a eleição dos deputados federais para poder manter o partido com uma votação e fundo eleitoral, que é uma grande verdade, né, em relação a isso. E os governadores e depois a presidência da República. Essas peças se encontram numa candidatura, mas cada uma delas tem sua independência. Nós vamos ter parlamentares, por exemplo, que estão no partido, mas não vão querer apoiar. Né? Vão buscar outros apoios. Agora, eu entendo que a candidatura do Caiado é muito bem-vinda. O debate é importante. Nós não podemos deixar essa polarização somente
entre PT e PL. O PSD é um partido grande. O Caiado é um político experiente, dirigiu um estado importante, que é o estado de Goiás, e vai contribuir muito para esse debate. Quanto mais nomes nós tivermos, a gente vai fugir muito dessa polarização em relação à culpa de quem. Nós precisamos discutir um país. Nós estamos precisando discutir planos de governo que funcionem. Nós estamos precisando urgentemente retomar uma discussão sobre a economia do Brasil, que não vai bem. O Brasil está cada vez mais endividado, atraindo menos investimentos e com menos confiança no exterior. Nós precisamos rever a política externa brasileira, que hoje desalinhou dos Estados Unidos, desalinhou da Europa, desalinhou de Israel, está apoiando o Irã, né? Apoiando terroristas. Isso tudo joga o Brasil numa incerteza de futuro. Então, na presidência da República, esse debate vai ser muito importante e o Caiado tem muito a contribuir com a experiência dele. Senador, e eu queria também, perguntando sobre essa questão da eleição, perguntei para o senhor sobre a questão da CPMI, né, dessa visibilidade que ela trouxe para o senhor. O senhor teme algum tipo de perseguição ou algum tipo de dificuldade durante a campanha também por conta dessa visibilidade que o senhor teve? Estão sendo investigadas essas questões, né, das emendas. O que o senhor avalia em relação a isso? Olha, Camila, eu já conheço esse filme, né? Levantam suspeitas onde não há, criam-se argumentos jurídicos, como o que aconteceu, porque o Senado fez uma defesa muito bem feita, mostrando que eu não enviei emenda PIX, que eu não tenho ingerência sobre o fundo municipal, que a prefeitura não é obrigada a cumprir, eu apenas indico a prefeitura que tem responsabilidade, mas ainda assim, depois da defesa do Senado, os deputados entraram com o relatório da CGU de 2022, ou seja, de lá para cá tudo já foi resolvido. 700 mil reais foram parar num fundo. A Prefeitura de Belo Horizonte aplicou esse dinheiro num fundo que é normal. Enquanto a instituição não cumpre o papel, o dinheiro fica parado. E nesse caso dos 700 mil reais, foi para a quadra que a Prefeitura construiu. Esse dinheiro nem era da fundação. Então se cria toda uma narrativa e vem se gerando tudo isso. Então, o que esses acusadores querem do PT, o que eles já fizeram com outros, o que é? Busca apreensão em ano eleitoral. Eu já estou preparado para qualquer coisa. Sabe, ataques pessoais como foi com o Alfredo Gaspar. Um absurdo. Os deputados vão à polícia, fazem uma denúncia sem provas, depois dão entrevista acusando o relator de um crime grave. Olha, isso é de um mau caratismo, um absurdo. Eu já estou preparado para conhecer esse filme. Daqui a pouco, mas podem investigar. Se há justiça no Brasil, e eu confio que ainda há justiça, vão verificar que toda a documentação está certa, não há qualquer ligação, absolutamente nada em relação ao que eu coloquei. E vou continuar ajudando. Você sabe por quê? Eu não posso deixar fechar um asilo onde você tem lá dezenas de idosos, como o Ministério Público foi à prefeitura da cidade de Capim Branco e falou, olha, não pode fechar o asilo. O prefeito veio aqui desesperado. Senador, o Ministério Público quer que eu não posso fechar o asilo, eu não tenho dinheiro. Passei a mandar o dinheiro para o asilo, olha aí, né? Como dizia minha mãe, a caridade virou pecado mortal. Mas vamos com calma. Eu sei, quando assumi a CPMI do INSS, eu sabia do risco. Eu sabia que isso ia acontecer. Então vamos enfrentar. Agora, ninguém vai olhar para mim na rua e vai dizer que eu fui covarde de não fazer uma investigação a limpo, que movimentou todos os setores dessa República, todos. Eu tive coragem de enfrentar esse sistema e se fosse para começar de novo, Camila, Felipe, eu começaria de novo. Se você se arrependeu, em nada. Eu faria outra CPMI do mesmo jeito que eu fiz. Senador, queria agradecer muito pelo tempo do senhor, a disponibilidade, conversar aqui com a gente no Contexto Metrópolis. Eu volto agora aí com o estúdio com vocês, Neila, Felipe. Obrigada. E a gente gostaria de agradecer também ao senador a disponibilidade, gentileza, mais uma vez, de falar conosco. A gente segue acompanhando, vamos seguir acompanhando, porque tem desfecho ainda de relatório, mesmo que o relatório não tenha sido votado, tem desfecho de relatório da CPMI, a gente segue acompanhando. Muito obrigada a vocês.